Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Após ter feito tão preciosa declaração, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, a reação de muitos dos seguidores de Jesus foi negativa. Leiamos os registros feitos por João nos versos 60 até o 71 do seu evangelho, pois assim diz a palavra de Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que hoje vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus queridos, aquelas pessoas demonstraram muita dificuldade de compreender o que Jesus estava lhes dizendo. Havia 3 grupos de ouvintes ali presentes: os líderes judeus com seus seguidores, os discípulos de Jesus e os 12. O primeiro grupo, o dos líderes judeus e seus seguidores, todo o tempo provocaram a Jesus e mostraram descrença. Eles não estavam dispostos a ouvir e a aprender os seus ensinos. Queriam somente contestar e fazer oposição. O segundo grupo, o dos discípulos em geral, foram os que declararam: duro este discurso, quem o pode ouvir? Para eles, aqueles ensinamentos eram por demais difíceis de ser assimilados e aceitos. Na realidade, não eram verdadeiramente fiéis a Jesus, pois julgavam difícil tudo aquilo que ele ensinava. Eles ficaram, na realidade, zangados com tudo que o Senhor lhes dissera, pois lhes pareceu muito descabido. No entanto, Jesus não foi tomado de surpresa alguma, pois o evangelista João registrou no verso 61. Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Nem era preciso que demonstrassem abertamente a contrariedade. Jesus já sabia por conta própria, por conhecer o que ia no coração daquelas pessoas, que elas estavam descontentes com o que haviam acabado de ouvir. Na verdade, o Senhor sabia muito bem que lhes faltava fé para crer em suas palavras. O problema não estava no conteúdo dos ensinamentos proferidos por Jesus, mas sim na dureza do coração daquelas pessoas. Elas tomaram as palavras de Jesus no sentido literal. Nem se deram ao trabalho de considerá-las mais profundamente, cotejando-as com as Escrituras Sagradas que falavam a respeito do Messias. Todavia, Jesus não retrocedeu. Antes, antecipou-se a eles, fazendo uma pergunta retórica: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Apontando assim para a sua ascensão aos céus, que seria precedida por sofrimento e morte na cruz. Se as palavras que havia proferido já eram suficientes para causar neles escândalo, quanto mais a sua morte na cruz. E, de fato, isto aconteceu. Não foi por menos que o apóstolo Paulo, certa feita, declarou:
mas nós anunciamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O discurso de Jesus não era um discurso vazio como pensavam. Antes, segundo ele próprio afirmou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Se aceitas por fé, se tornariam instrumentos de salvação. Mas eles não a receberam. E não as receberam por um simples e triste motivo, que foi declarado pelo próprio Senhor Jesus. Contudo, há descrentes entre vós. Por serem descrentes, não conseguiam absorver nem se apropriar das suas palavras para obterem vida. A seguir, Jesus demonstrou mais uma vez ter conhecimento de todas as coisas, pois assim registrou João. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E ele já esperava que isto acontecesse, pois mais uma vez afirmou no verso 65, confirmando o que já havia declarado no verso 44. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A fé em Jesus Cristo é um dom de Deus. O homem, por si só, não pode obtê-la. Em decorrência de tais ensinamentos e confrontações, registrou João. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com eles. Aquelas pessoas voltaram à sua antiga maneira de pensar e de viver. Elas desistiram de Jesus, abandonaram-no. Porém, Jesus, mais uma vez, não retrocedeu. Voltou-se para os 12 e perguntou: porventura quereis vós também outros retirar-vos? Pedro, um dos discípulos, fez-se então porta-voz dos demais e declarou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E que tremenda essa declaração de fé que Pedro fez. Ele e seus companheiros sabiam, lá no fundo da alma, por fé, que Jesus era de fato o Santo de Deus, o Messias prometido. Sabia que as palavras de Jesus eram palavras que se estendiam para a vida eterna. Ainda que não tivessem todas as provas disto, eles criam. Deus, o Pai, concedeu-lhes fé para crer em Jesus como sendo o Filho de Deus. Esta é a fé salvadora que também nos alcançou. Esta é a fé salvadora que devemos despertar nos corações das pessoas pela pregação da palavra de Deus. Proclame isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque nós também podemos declarar como Pedro e os seus companheiros. Nós não temos para onde ir. Aliás, Senhor Deus, nós não queremos ir para outro que não seja o Senhor, porque Tu de fato tens a palavra da vida. Muitas vezes, Senhor, os mistérios da fé se tornam incompreensíveis para as pessoas que o Senhor Deus não levou a Ti. Mas aqueles que Te têm, Senhor Deus, com certeza podem compreender as verdades proferidas pelo Senhor. E nós temos crido que Tu és o Santo de Deus, que Tu és o pão vivo que desceu do céu. E por isso, Senhor, nós não queremos ser como aqueles que acharam demais duro o discurso do Senhor, difícil de aceitar, de digerir, porque levaram tudo ao pé da letra. Nós queremos ser aqueles que adentram ao mistério da fé e cada dia se encantam mais com a pessoa do Senhor e proclamam as virtudes do Senhor para aqueles que estão famintos na alma, para que também recebam o pão vivo que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim, para a honra e glória do Senhor, é a oração que fazemos a Ti, no nome dEle, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira, fiquem na paz do Senhor.